Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos aí a mais uma aula de matemática, clima de São João aí, né? Um ótimo São João para vocês, esse ano diferente, né? Em casa, mas não vamos deixar de festejar não, né? Vamos fazer uma pesquisa, esse é o tema da nossa aula de hoje, certo? Para a gente dar início, nós vamos retomar o conteúdo com a correção das atividades das páginas 35 e 36 da apostila e 40 e 41 do caderno de atividades. Bom, na sexta questão, diz assim: Antônio e Francisco compraram juntos um terreno. Cada um fez um desenho mostrando o que gostaria de ter no terreno. Então, nós temos aí o desenho de Antônio e o de Francisco. Na letra A, diz assim: observe os dois desenhos. Escreva um pequeno texto dizendo em que eles se parecem e em que eles são diferentes. Então, vamos colocar aí as observações. Nos desenhos, os terrenos têm o mesmo formato, ou seja, uma forma retangular, não é isso? Ambos, uma casa e uma piscina. Todos dois desenharam tanto a casa como a piscina. Ambos têm árvores. Em um desenho, a piscina é maior do que a outra, né? A medida de um deles estão em quilômetro e o outro em metros. O outro está em quilômetros quadrados e metro quadrado. É isso? Então, essas são algumas semelhanças e diferenças entre os dois desenhos, as duas imagens. Dando continuidade, letra B diz assim: Antônio e Francisco calcularam corretamente a área do terreno. Veja a página anterior e complete a frase. Então, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros quadrados. Letra C. No desenho de Francisco, metade do terreno foi prevista com mata nativa. Quantos metros quadrados tem essa área de mata? A quantos quilômetros quadrados essa área corresponde? Depois de conversar com seus colegas e professor, anote a resposta. Então, metade de 1 milhão de metros quadrados, qual é a metade? 500 mil metros quadrados. Metade de 1 quilômetro quadrado. Então, a metade de 1 quilômetro quadrado é meio quilômetro quadrado ou 0,5 quilômetros quadrados. Na letra D, diz assim: marque um X nas respostas corretas. A área de mata nativa no esboço de Antônio é menos de 1/4 do terreno? Sim, então você vai marcar aí um X no primeiro quadrinho. Segundo diz assim: menos da metade do terreno? Também sim, menos da metade do terreno. Aproximadamente metade da mata do esboço de Francisco? Também. Então, as três alternativas aí estão corretas. Então, você marcaria as três alternativas. Na letra A, diz assim: quantos hectares tem esse terreno? Então, vamos lá. O terreno tem 100 hectares. Mais uma vez, pedindo desculpa aí, porque a gente coloca hectares, que é HA, mas fica o sinalzinho e fica a palavra A, né, em vez de hectares, certo? Dando continuidade, nós vamos aí para a questão 7, é isso? Na questão 7, diz assim: estes três terrenos, localizados na mesma rua, estão à venda em uma imobiliária. Então, nós temos aí três terrenos localizados em uma mesma rua que está sendo vendido em uma mesma imobiliária, não é isso? Um terreno aí retangular, medindo 60 metros por 80 metros. Outro, 660 metros por 30 metros. E o outro, 120 metros por 40 metros. Então, ele diz na letra A: quanto custa o terreno mais caro? Ele diz que cada metro quadrado do terreno nessa rua custa R$10. Então, quanto custa o terreno mais caro? Para isso, a gente tem que calcular primeiro os três terrenos. É isso? Qual é a área dos três terrenos? Para que depois a gente possa calcular o valor. Então,
Se no primeiro retângulo, aí, no primeiro terreno, nós temos 60 por 80, então nós vamos multiplicar, né? Aí, 60 vezes 80, que é igual a 4.800. Então, a área do primeiro terreno é 4.800. É isso? Depois, vamos para o segundo terreno, que tem medidas 30 metros por 160 metros. Então, você iria multiplicar 30 vezes 160, que é igual a 4.800. E o terceiro terreno, 40 por 120. Então, 40 vezes 120 é igual a 4.800. Então, os três terrenos têm a mesma área. Portanto, todos custam o mesmo preço. O valor do metro é R$10 do metro quadrado. Então, para a gente saber o valor que vai custar, 10 vezes 4.800, que é igual a R$48. É isso? R$48.000. Dando continuidade, aí na letra B, diz assim: se alguém comprar os três terrenos, terá mais ou menos do que 1 hectare? Então, agora nós vamos pegar a medida dos três terrenos. Se eu sei que cada um é 4.800 e eu quero saber dos três, então eu vou multiplicar 3 vezes 4.800, que vai ser igual a 14.400 metros quadrados. Então, a pergunta: terá mais ou menos do que 1 hectare? Então, terá mais do que 1 hectare, que é igual a 10.000 metros quadrados. Se 1 hectare é 10.000 metros quadrados e se o valor deu 14.400, então terá mais, não é isso? Então, tá aí a resposta. Vocês olhem direitinho se vocês fizeram correto. Se não fizeram, pausa o vídeo, faz a correção direitinho, tá bom? Vamos para a questão 7. A família de André tem um sítio com área de 2,5 hectares. Nesse sítio, eles plantam café, laranjas e morangos. São 4.500 metros quadrados de plantação de café, 2.800 metros quadrados de plantação de laranjas e 1.300 metros quadrados de plantação de morangos. Letra A. Quantos metros quadrados de área tem o sítio da família de André? Então, vamos lá calcular. Transformando primeiro aí, que ele está dando a medida em hectares, né? Ele está dizendo que é 2,5 hectares. Mas a pergunta, na letra A, ele quer em metros quadrados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, transformar hectares em metros quadrados. Então, vamos lá. Lembre-se que 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados. Então, se é 2 hectares, nós vamos calcular 2 vezes 10.000, que é igual a 20.000 metros quadrados. Vamos calcular o meio, que é 2,5 hectares. Não é isso? Então, meio em hectares. Se é 10.000, 1 hectare é 10.000 metros quadrados, então a metade de 10.000, então 10.000 dividido por 2 é igual a 5.000. Então, a gente vai somar os dois valores aí, que vai dar 20.000 metros quadrados mais 5.000 metros quadrados, né? E a resposta vai ficar: o sítio tem 25.000 metros quadrados de área. Na letra B, diz assim: quantos metros quadrados desse sítio não são usados para plantações de café, laranja e morango? Não são usados. Então, agora eu vou fazer o quê? Primeiro, nós vamos somar as áreas que são usadas para o plantio. É isso? Então, ele fala que é 4.500 metros quadrados, será usado para um plantio, 2.800 para o outro plantio e 1.300 para o outro plantio. Somando esses três valores, nós vamos encontrar 8.600 metros quadrados. Esse é o valor que vai ser plantado, né? Com a plantação de café, laranja e morango. Agora, para me saber o que não vai ser, eu vou ter que pegar agora o total, que é quanto? Que a gente encontrou na letra A, 25.000 metros quadrados, menos o valor que está sendo usado aí do terreno, né? Que é 8.600 metros quadrados.
Então, eu subtraindo aí 25.000 metros quadrados menos 8.600 metros quadrados, vai ser igual a 16.400 metros quadrados. E a resposta, não são usados 16.400 metros quadrados para plantações. Na 8ª questão, diz assim: nos terrenos representados a seguir, serão construídos um supermercado e um estacionamento. Então, nós temos 2 terrenos aí, um com medida 50 por 50 metros e o outro 130 por 60 metros. Na letra A, diz assim: esse supermercado e esse estacionamento juntos vão ocupar mais de 1 hectare de área ou menos? Como a gente vai saber? Primeiro, nós vamos calcular a área de cada terreno, não é isso? Lembre-se que a área de um retângulo ela é calculada multiplicando a medida do seu comprimento pela medida da sua altura. No primeiro terreno, nós temos 50 por 50. Então, 50 vezes 50, 2.500 metros quadrados. Do outro terreno, 130 por 60. Então, 130 vezes 60 é igual a 7.800 metros quadrados. Então, somando as áreas dos 2 retângulos, nós vamos ter 2.500 metros quadrados mais 7.800 metros quadrados, que vai ser igual a 10.300 metros quadrados. E a resposta, como 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados, esses terrenos ocupam mais de 1 hectare. É isso? Que é 10.300, então dá mais de 10.000. Na letra B, diz assim: sabendo que o metro quadrado desses terrenos foi vendido a R$1.000, calcule quantos reais foram gastos na compra desses terrenos. Então, vamos lá. Se o metro quadrado foi vendido a R$1.000, então basta a gente multiplicar o valor da área total, encontrado no item A, né, vezes por 1.000. Então, assim, nós vamos pegar 10.300, que é o valor que a gente encontrou na letra A, vezes o 1.000, que vai ser igual a 10.300.000. É isso? Então, a resposta, o valor gasto na compra desses terrenos foi de R$10.300.000. R$10.300.000. Dando continuidade, questão 9. Observe as informações no gráfico a seguir. Então, nós temos um gráfico, onde esse gráfico é sobre o tempo de estudo diário além da escola. De um lado, nós temos o número de pessoas e turma, né? De azul, são os que leem menos de 30 minutos, de vermelho, de 30 a 60 minutos, e o verde, mais de 60 minutos. Na letra A, diz assim: qual é o assunto da pesquisa apresentada no gráfico? Então, tá lá o temazinho do gráfico, né? Que é o tempo gasto para estudar diariamente além da escola. Na letra B, quais pessoas participaram dessa pesquisa? Então, alunos dos 5º anos de uma escola. Tá falando também lá na questão. Na letra C, quantas pessoas participaram dessa pesquisa? Então, a gente vai somar o total 30 mais 31 mais 26 mais 24, que vai dar igual a 111. Então, 111 pessoas participaram da pesquisa. Na letra D, que pergunta pode ter sido feita durante a entrevista dessa pesquisa? Então, eu vou dar uma sugestão que não precisa ser a mesma de vocês, tá certo? Então, eu posso perguntar: quanto tempo você estuda por dia além da escola? Não é isso? Na letra E, diz assim: termine de completar a tabela com as informações do gráfico. Então, nós temos agora uma tabela que a gente vai completar a tabela com as informações do gráfico. Então, ele vai ficar assim: 5º ano A, menos de 30 minutos, 12. De 30 a 60 minutos, 10. Mais de 60 minutos, 8. No 5º ano B,
Menos de 30 minutos, 8. De 30 a 60 minutos, 15. E mais de 60 minutos, 8. No quinto ano C, nós temos menos de 30 minutos, 10. De 30 a 60 minutos, 6. Mais de 60 minutos, 10. Quinto ano D, menos de 30 minutos, 6. De 30 a 60 minutos, 8. E de mais de 60 minutos, 10. Na letra F, diz assim: outra pesquisa será realizada com esses alunos. Escolha o assunto e escreva a pergunta que você faria para obter informações para essa pesquisa. Então, essa resposta aí, né, para essa pergunta, para essa questão, é pessoal. Você iria criar o assunto e a pergunta. É isso? Cada um criar o seu. Bom, nós vamos agora, terminamos aí a correção da atividade e vamos dar continuidade no conteúdo na página 38, onde a gente vai resolver mais algumas questões aí, ainda em relação a esse conteúdo. Vamos lá. Então, na seção ainda lápis na mão, a gente vai agora para a terceira questão. Um estudo feito em 2015, envolvendo 30 países, revelou que a Índia foi a campeã no tempo semanal que uma pessoa dedicava à leitura de livros, com 10 horas e 42 minutos. Em nenhum outro país pesquisado, o tempo dedicado à leitura por uma pessoa chegou a 10 horas semanais. Em nenhuma chegou a 10 horas semanais. Então, ele diz: o Brasil ficou em 27º lugar no tempo semanal. Veja os resultados de alguns países destacados no mapa da América Latina. Então, nós temos aí na imagem, né, o mapa da América Latina, onde está destacado alguns países para a gente ver. Então, tem aí Venezuela, 6 horas e 24 minutos. México, 5 horas e 30 minutos. Argentina, 5 horas e 54 minutos. E Brasil, 5 horas e 12 minutos. Com essas informações, nós vamos agora responder as alternativas. Então, na letra A, diz assim: escreva com algarismos o lugar que o Brasil ocupa na ordem dos países sobre o tempo gasto por pessoa com leitura. Então, lá no texto falava que o Brasil ocupa o 27º lugar. Então, vocês colocam aí 27º. Letra B. Podemos afirmar que o tempo de leitura do segundo lugar nessa pesquisa foi maior do que 10 horas semanais, menor do que 10 horas semanais ou igual a 10 horas semanais? Então, a resposta aí, menor do que 10 horas semanais. Na letra C, diz assim: pinte no gráfico as horas de leituras correspondentes aos países citados no texto em ordem crescente. Então, você ia lá, dar uma olhadinha, né, no país, em cada país, e pintar aí esse gráfico. Então, vou deixar aí para vocês, dar uma pausa no vídeo, pinta direitinho aí, faça a questão direitinho para a gente dar continuidade. Bom, essa questão agora eu vou deixar para vocês fazerem, tá bom? A partir de agora. Então, diz assim: vamos fazer uma pesquisa? Então, diz: será que os resultados dessas pesquisas sobre leitura valem para as pessoas que convivem com você e com seus colegas? Que tal uma pesquisa para conferir isso? O assunto da pesquisa é o hábito de leitura. Agora vocês precisarão decidir quem serão as pessoas entrevistadas e quantas pessoas participarão. Essa é a amostra da pesquisa. Converse com seu professor e com sua turma para decidir sobre isso e anote nas linhas a seguir. Então, gente, vocês vão escolher alguém da casa de vocês aí para fazer essa pesquisa, tá bom? Lá no material de apoio, há fichas com algumas perguntas para serem feitas na coleta de dados, certo? Vocês vão ler as perguntas, verifica se vocês querem excluir alguma ou se quer acrescentar outras, tem um espaço atrás da ficha, se você quiser fazer outras perguntas, além do que está aí na ficha, certo?
O acréscimo ele pode ser feito no verso das fichas. Depois de concluir a coleta de dados, será necessário organizá-los para apresentar os resultados. Então, vocês vão fazer a pesquisa no caderno de vocês, cola direitinho, né? E tirar foto e mostra para a tia Joyce, tá bom? Essa pesquisa de vocês, para ver como foi que vocês descobriram com ela. Bom, finalizando a nossa aula de hoje, vou deixar aí a agenda para vocês, que vai ser da apostila, páginas 40 e 41, e do caderno de atividades, páginas 42 e 43, certo? Então, obrigada pela atenção de vocês, bons estudos, viva São João, né? Aproveita aí a festa do São João, agora de uma maneira diferente, em casa, né? Mas boas festas para vocês. E até a próxima aula.